Pronto. Ah, eu achei que eu vou ficar famosa falando da Beyoncé. Pode dar seu depoimento agora. Então, eu acho que eu comecei assim. Desde pequena eu escutava Crazy in Love pra dormir no celularzinho da minha mãe, no talo. E eu comecei a ficar, tipo assim, muito, muito, muito obcecada mesmo. Eu acho que ali no Sasha Fierce. Então, 2008, não, 8 não, né, que eu era muito pequena, mas 2010 ali, eu acho que eu já comecei a escutar Beyoncé bastante. E na era Lemonade, eu obcequei. Eu fiquei louquíssima, porque ela é tudo. Então, são esses dois pontos. Eu acho que eu virei fã da Beyoncé ali em 2010 e depois eu fiquei obcecada completamente em 2016, aí eu virei parte do fandom mesmo. Tá mutado. Foi mal. Bom, que as últimas eras, tá ali desde sempre. Então, passou por várias fases. Da bem acessível, dela inacessível, O Marco. tudo. É. Foi uma E, ponte. e você, Kai? Meu nome é Caiane Luara, eu tenho 22 anos, moro aqui em Santo André, né, como a gente conversou. É meio que bem parecido assim com a Ana. Eu gosto muito da Bey desde que eu nasci, desde que eu sou, me entendo por gente, por conta da minha família, principalmente a minha mãe sempre ouviu hip hop e pop, mas eu me apaixonei assim pela Bey por conta da minha prima. Já contando assim um pouquinho do porquê, né? Eu lembro de eu bem pequenininha eu ir pra casa dela e ela ser aquela referência de adolescente dos sonhos. Queria muito ser ela e ela fazia shows, assim, pra ela mesma. Ela apagava a luz do quarto, colocava umas luzinhas, o álbum da Bey estralando, e dançava e cantava e fazia as coreografias. E eu ficava tipo assim, nossa, eu quero muito ser ela. E é aquela da TV também. E aí, quando chegou em 2010, mais ou menos, eu comecei a escutar por conta própria, mas eu retornei, assim, acho que a ouvir mais fielmente entre Lemonade e Formation. Formation foi tudo, 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 tudo. E aí depois ali eu fiquei mais obcecada nos álbuns novos, até porque os antigos eu sempre ouvi muito. Aí desde lá eu acompanho todos os lançamentos que saem, bem fã mesmo, sabe? Legal. Também bastante tempo, mais de 10 anos aí na caminhada. Sim. Muito bem. Gente, passa muito rápido. Avner, Ai, gente, lá vou eu me humilhar, gente, falando que é só a cura do grupo. Gente, assim, Beyoncé pra mim, eu acho que foi tipo 2007. Então, uma coisa tipo assim, a gente tava. Eu lembro, como as velhas, a gente conheceu Beyoncé forte assim mesmo com o The Beyoncé Live Experience. Vocês devem conhecer daquele da capa com globo de brilho. E tipo assim, eu lembro, meu pai trouxe aquilo totalmente despretensiosamente DVD piratão, tá? Aqueles de Santo Amaro, de antigamente. E aí trouxe aquele negócio, eu botei pra botar. E ela começa aquele show, aquele cabelo, aquele Crazy in Love. Eu falei, eu assisti aquilo, eu fiquei, meu Deus, acho que eu encontrei o sentido da minha vida. E ela tava saindo, né, da era do B-Day, que eu falo muito com a Ana, tipo, é meu álbum preferido. Tipo assim, eu acho que eu enxergo a carreira da Beyoncé assim de longe, eu monto uma historinha na minha cabeça. Eu acho que pra mim foi uma fase muito de desenvolvimento do personagem que ela quer botar pra fora. Eu acho que a fase que mais me tocou, que eu falei, tipo, agora eu estou na presença de um artista, foi no álbum de 2013, que é o The Visual Album. Aquilo ali foi tipo um corte, assim, uma mudança de carreira, sabe? Eu converso muito, tipo, de música com meu namorado, e aí a gente fala muito sobre essa coisa do artista, ele ter que largar a indústria pra virar uma coisa muito diferente, assim. Eu acho que teve um ponto com a Beyoncé depois do For, que as pessoas estavam começando a empurrar ela pra fora, a gente falava muito, tipo, ela tá começando a entrar nos 40, a gente não sabe se ela vai se manter. E aí a gente dá de frente assim com o artista que falou, eu entrei nessa indústria, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender, eu vou entregar um trabalho que vocês não estão preparados. E, gente, aquele álbum ali, tipo,
a questão do audiovisual, a questão das músicas, a questão, tipo, dos assuntos. Acho que eu também super me apaixono pela ideia dela falar, dela sempre querer botar que ela não é uma pessoa, tipo, extraordinária, ela é uma pessoa comum, que faz, né, o trabalho com perfeição. Acho que é isso que me toca muito, assim, tipo, de falar, sou muito fã deste artista. Sim, sim. Quantos anos você tem? Desculpa. Tenho 28. 28, tá? Só pra ver nossa faixa etária aqui. 28 anos, não binária, tá bom? E a gente ama Beyoncé desde pequenininha. Sim, gente. Gente, eu de verdade, assim, minha primeira lembrança forte, assim, eu escutava criança, meu pai tinha um DVD do Beyoncé Experience, pra vocês terem ideia, também. E aí eu conheci, não virei fã na época, mas em 2013, não, 2014, eu comprei o Beyoncé, o CD barra DVD, né, porque era visual. Super barato no Americanas, assim, junto com outros CDs, tipo da Demi Lovato, sei lá, da Taylor Swift também naquela época. E eu ficava ouvindo, assim, repetidamente. Eu com 12 anos, repetidamente, assim, no meu sonzão no quarto, estourando. É assim, eu venho dessa época, assim, tipo, cansava de assistir os clipes, que eram DVD, né? Não tinha tanto um Smart TV, mas tinha o DVD. Aí foi uma época muito boa, assim. Que Então, todo mundo passou pelo Beyoncé Experience, porque a Bi falando, eu lembrei que a minha mãe, ela comprou uma vez um DVD que era pirata, óbvio, sim, que era Cláudia Leite e Ivete Sangalo, e um outro que era Beyoncé e J.Lo. E aí eu ficava ouvindo, gente, eu falava assim, meu Deus, a Beyoncé bate muito na J.Lo. E aí eu ficava obcecada. rivalidade desde cedo. Eu assistia repetidamente, assim, Sim, compulsivamente esse álbum, porque, gente, ele é tudo. Eu acho que muitas fãs da Beyoncé nasceram nesse marco, assim, porque é uma das melhores performances que já existiu, eu acho. sim. Pensar que era o Simplesmente começo da carreira ainda, né? a gata, assim, tipo, É ela um é marco de verdade. incansável, né? Ela tava, tipo. Eu lembro que depois do Experience, meu pai trouxe. Eu achei, meu pai trouxe um DVD que era só os clipes dela e tinha, tipo, dos primeiros CDs, né, do primeiro e do segundo. E aí a gente fala, tipo, nossa, no Beyoncé ela fez um clipe pra cada álbum, mas no B-Day ela já tinha isso, sabe? Tipo, eu falo muito com a Ana, uma época de se esforçar pra subir, né? A gente tem um sofrimentinho assim que Beyoncé, por mais tempo que ela esteve na mídia e de persistência e de um ótimo trabalho entregue, a gente não tem com a gente, tipo, um número de charts em rádio, sabe? Como muitos outros artistas, como a Rihanna tem, como a Taylor tem, até o Eminem, sabe? A gente não passou uma coisa tão grande assim com o nome dela. Mas a gata, ela se entregava assim, de um jeito, a gente fala, caramba, meu. E aí você vai ver, tipo, a mulher era muito chique, aquelas coisas, tipo, ela viveu todas as fases, entregou tudo, mano. A parte do Experience foi, tipo, não tinha como não gostar, meu. A mulher fazia de tudo. Sim. E um pouco nessa linha, tipo, o que que significa ser fã pra vocês dela? Tipo, o que que mais chamou atenção? Por que que vocês são fãs dela? Tipo, o que que chamou, vocês falaram, nossa, é isso, é tipo a performance, são as músicas, o que que vocês viram que despertou em vocês, assim, tipo, nossa, eu vou acompanhar agora todas as músicas e ela e os lançamentos, assim. Eu, assim, eu digo por mim que eu sempre fui muito fã de pop, eu sempre fui muito garotinha do pop. E vozeirão para mim sempre foi muito importante. Eu sou fã da Beyoncé, da Ariana, da Adele, da Rihanna, sempre pessoas com vozes assim muito incríveis. E a Beyoncé, ela chegou num nível assim que eu fiquei obcecada assim pela voz e, gente, a performance é tudo assim. Ela
dança e canta como se não fosse nada, assim, como se ela estivesse tomando água. E isso para mim me chocou completamente, assim, num nível que ninguém nunca tinha me colocado ali. Assim, eu sou fã de outras pessoas, a Ariana Grande também, minha vida, minha paixão, mas e ela tem uma voz incrível, mas dançar, cantar, as músicas, o impacto, assim, e o visual também dela, todos os clipes me chamavam muita atenção. Eu lembro de, tipo assim, de pequena, uma das minhas primeiras memórias, assim, musicais é o clipe de If I Were a Boy, do Sasha Fierce, o single Ladies, porque me prendia completamente. Ela prende pela excelência dela. E eu acho que isso, para mim, é muito importante. Alguém que tem esse nível de excelência, assim. E para mim é isso que me conquistou completamente, assim, para eu virar do. Eu falei, não, isso daqui é meu fã-clube, eu faço parte disso daqui, porque ela chegou num nível de excelência que não tem quem compare, assim, eu acho. Para mim, né? Porque eu sou fã. Você fala uma admiração pelo trabalho mesmo, né? Pela qualidade das coisas, pelo combo inteiro, assim. E muito, muito tempo de carreira, né? É tempo à beça e desde o começo até agora e sempre vai ter esse nível assim de trabalho, de perfeição em muitas coisas que ela faz. Além dela ser uma pessoa assim, sempre se posicionou em muita coisa, sempre esteve à frente a causas muito importantes, que são coisas que eu sou ensinada em casa e que ela traz isso também. Muitos movimentos desde muito tempo, o movimento preto sempre foi a base dela, desde o Destinies até hoje ainda. O feminismo, ela sempre pregou muito isso, e eu era uma garotinha feminista do Quebrando Tabu, então, para mim, ela chegar com o pé na porta, com Irreplaceable, com Run the World, qualquer música assim que seja muito forte, que fala assim, homem, você não me deita. Para mim era incrível, assim, ela é muito forte, ela tem uma imagem muito forte, desde que eu me entendo assim por gente, ela é muito emblemática, assim, e sempre muito bem posicionada. Então para mim ela tem causas sociais e dedica tudo para ela, o certo é o certo, então vou samplear alguém, vai ter 200 autores da minha música, mas vai estar todo mundo acreditado. Eu acho isso muito incrível e é uma das poucas que fazem isso ainda na indústria, e então eu acho muito, muito incrível. Perfeito. Quem é o próximo? Kai? Gente, eu vou acabar repetindo tudo que todo mundo tá falando. Então, assim, para não ficar tão repetitivo, eu acredito que o principal para mim, que era uma garotinha MTV, então são as performances. Gente, é um negócio de se apaixonar. Não tem condição de você ver um clipe da Beyoncé e você não olhar pra TV, se distrair com outra coisa, porque são impecáveis. A música, né? Tipo, a voz dela é incrível, as performances são incríveis. Cada álbum tem um personagem diferente, cada clipe tem um personagem diferente. E as entregas de look, de. Verdade, né? Tem isso. Isso, ela é muito incrível. Gente, tem álbuns igual com ela com a Lady Gaga. Ela é outra pessoa. Assim, não é a mesma Beyoncé que a gente vê hoje em dia. Cada álbum realmente ela tem uma persona e ela entrega muito. A gente tá vendo muito disso nessa trilogia, né, que ela tá lançando. Então, a Renaissance foi uma, a Cowboy Carter foi outra, e eu tô louca pra ver a próxima, então vai ser uma persona totalmente diferente. Isso eu acho que é o que mais me chama atenção e me encanta. Só que também super amo a parte que é as causas sociais que ela traz, né? Então, realmente, o movimento preto é incrível, o movimento feminista é surreal, e o LGBT também, que ela sempre trouxe, mas agora tá sendo 3 vezes mais forte. Então, assim, ela é uma pessoa muito incrível e que dá pra gente ter como fala, uma inspiração mesmo, porque eu quero ser igual a ela. Mas então são esses dois tópicos que eu acredito que tenham me feito tornar. Nossa, que tenha me tornado fã dela. Perfeito, também. Abner, pode falar. Ai, gente, assim, eu acho que tipo, faz todo sentido o que a gente fala. Acho que a gente tem uma. Quando a gente tem um artista, né, a gente vai conversar entre a gente tem esse olhar muito parecido, assim, né? Porque a gente acompanhou a carreira
quase do mesmo jeito, assim. Eu acho Beyoncé, assim. Acho que o que me tocou muito, assim, foi tipo assim, chegou num ponto. Acho que isso chegou. Foi isso que aconteceu comigo na época do The Visual Album. Foi que, tipo assim, o álbum, ele é lançado, tem um puta de um impacto, tem aquele negócio, tipo, vou quebrar a internet mesmo, de brincadeira. Só que as duas impressões que ficaram pra mim dessa fase, a primeira foi a primeira entrevista que ela faz, né, na noite, tipo, do lançamento, que ela fala do quanto ela tava se tremendo de nervoso. E um vídeo que ela faz um ano depois de agradecimento, né, um vídeo de 3 minutos lá, acho que é Yours and Mine, não, é o nome do vídeo. E é um vídeo de agradecimento falando, né, do trabalho dela, do que ela pensou quando ela lançou o álbum. E ela tem essa vibe um pouco mais intimista. E a gente que é fã de Beyoncé sabe, né, que a gata, ela é muito, muito reservada. Que é uma coisa que a gente tinha, pra minha geração, tipo, era uma coisa, tipo, muito difícil da gente ver, sabe? Era uma pessoa que conseguisse guardar o pessoal dela pra ela. Porque a gente viu o que aconteceu com Britney Spears e aquilo foi, tipo, muito triste, sabe, cara? E a exposição foi muito triste. O quanto tudo em volta dela tinha pra, tipo, detonar essa pessoa, falar, não, eu quero que vocês me vejam como uma pessoa normal, uma pessoa como vocês, que faz esse trabalho, mas que dá tudo de si para entregar o melhor, porque o meu trabalho ele tem só um ponto que é entregar o melhor para vocês. Acho que foi ali que eu peguei assim, falei, cara, tô diante de uma pessoa que realmente gosta desse trabalho, que quer fazer, sabe? Não tá ali por polêmica, não tá ali por coisa errada, sabe? Tô diante de uma pessoa assim, de uma referência, de uma pessoa que eu quero ser, sabe? Eu quero entrar num lugar e quero entregar o melhor de mim. Eu acho que foi isso que me tocou muito, assim, pra ser fã. Eu acho que ela é. Eu acho que uma das coisas mais legais eu não lembro quem foi que tocou. Foi a Ana que tocou o negócio de acreditar as pessoas. É que, tipo, a mulher ela faz questão de falar que ela não trabalha sozinha. Acredito que todo mundo foi ver o filme do Renaissance, né? E o começo do filme, a primeira parte, tipo, do documentário, ela tá mostrando, tipo, o quanto ela gasta. Gente, eu não posso ser a maior milionária porque eu gasto uma grana do caramba com gente pra levar a minha turnê pros lugares, porque é caro a minha equipe, eu não monto isso aqui sozinha, eu não pratico isso aqui sozinha. Todo mundo aqui tá aqui pra fazer o melhor trabalho. O quanto ela chama as pessoas muito bem pensado, tipo o show do Coachella, que ela chamou o pessoal de um colégio, né? De um colégio do Sul, assim, pra fazer um negócio. Eu falo, gente, a mulher ela pensa muito, sabe? Ela é muito responsável. Acho que é esses pequenos detalhes, assim, que toca muito a gente, que fala, cara, não tem como não ser fã, sabe? Porque a parte do que você vai fazer com o seu dinheiro depois, a gente sempre vai olhar, claro. Mas é o que você faz no contínuo do seu processo que chama muita atenção, que fala, cara, tu tem uma pessoa assim responsável na minha frente, sabe? Uma pessoa que realmente merece estar lá. Não é à toa que é a pessoa que tem os prêmios, que tem o nome falado, sabe? Acho que foi isso que me fez assim falar, cara, vou ser fã. Tem uma pessoa para ser fã. A Ana, sabe, tipo, além do pop, eu sou metaleira. E pro meu lado metaleira, tipo, é muito doído, gente, porque você começa a escutar uma banda, aí você vai pesquisar a banda, você fala, não posso escutar isso, cara, porque o cara tem polêmica até as botas, sabe? Polêmica muito errada. E não, tipo, tem uma pessoa ali que fala, não, gente, calma, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou pra poder falar as coisas corretamente, sabe? Acho que foi isso que me tocou muito, assim, falo, eu gosto dessa pessoa. Acho que foi o momento de ser fã. A questão de show, né, a gente nem fala. Porque é o Experience, depois o I Am Tour, depois o Formation Tour, e assim por diante. Você fala, gente, o Miss Carter Tour, que eu consegui de arquibancada, mas eu consegui ir. E sofri muito quando aquela bicha pulou e abraçou ela, que eu falei, ela não volta nunca. Sabe que eu sofri. Mas aí, tipo, gente, e aí só se renovando, sabe? Só é, crescendo assim, fala, não tem como não ser fã. Não tem como não ser fã. Excelência demais a mulher.
É realmente em muitos aspectos, é uma artista muito completa, né? Então tem a parte do talento, a parte técnica, tem a parte de posicionamento político, movimento social, tem a questão de ética na sua música, no seu trabalho, a excelência. Tem muitos fatores que eu acho que carrega a maioria dos fãs, né? Porque ela não é uma pessoa muito pública, ela não aparece muito. Então, você não pode ser fã da vida pessoal da pessoa, igual acontece, né, com vários artistas, porque não é tipo uma novela para você ficar vendo ali, mas é realmente pelo trabalho dela, pelas músicas, pelas performances, todo o seu estudo, né, tudo isso que vocês falaram, eu acho que é assim o que faz um artista e que carrega assim a carreira dela, né, também. Então, agora vamos partir para o nosso assunto principal, sobre a Era Renaissance. Então, assim, temos aqui um TCC de design de moda, e a gente sabe que a Beyoncé, ela sempre foi muito ligada com a moda, na sua carreira, tipo, desde o início, assim, com o tio Johnny, a mãe dela, que era costureira, se não me engano, fazia, né, os looks, então ela era costureira. E no Renaissance, ela quis trazer isso mais forte, porque é um álbum também em homenagem ao Tio Johnny, e também citando várias marcas nas músicas. Ela traz esse apelo fashion na tour, na narrativa do álbum, toda a história que é contada. A gente viu no Renaissance Film também falando sobre isso, o que é muito legal. E para vocês, assim, qual foi a principal diferença da era Renaissance, sem falar de moda em específico, falando em geral, de música, de mood, do que seja, qual foi a principal diferença da era Renaissance para as outras que vieram antes? E o que foi a era Renaissance para vocês? Tipo, como que vocês viveram isso? Eu amo a Era Renaissance com todas as minhas forças. Eu acho que uma grande diferença, assim, é o tamanho. Porque a gente teve a Formation Tour, que é muito grande, é enorme, com gigantescos telões e muitos bailarinos, e enfim, né? A estrutura que ela traz, que é gigante, mas ela elevou, assim, o patamar num nível pro Renaissance que ainda não era tão visto assim, tanto no, assim, nos outros shows quanto na indústria mesmo, assim, foi ali o início do começo dessas estruturas gigantes que os artistas estão trazendo agora, e ela começou junto esse movimento, assim. E a gente também tem o fato do público ser gigantesco, né? As turnês antes do Formation, ela não fazia turnês em estádios, em arenas, na verdade, né? Que são esses gigantes, assim. Ela fazia em estádios menores, em coisas menores. Não, acho que não por apelo a público, porque eu acho que ela sempre teve bastante, mas talvez por uma questão estratégica dela, já que ela é muito estratégica, mas depois do Formation, o Renaissance veio assim, sendo, acho que o maior show dela, ele, o Cowboy Carter, né? Que é gigantesco, é troca de look atrás de troca de look, atrás de troca de look, e é visual, completamente visual, tanto que ela não tem shows de abertura nessa turnê, ela e os visuais dela atrás, e só, porque é uma estrutura assim, fora do normal, muito diferente do que ela trazia antes, e que ela realmente investiu muito em moda, em significado, e eu acho, Bia, eu vou te orgulhar agora, que eu acho muito legal que ela traz referências dela mesma e muito do B-Day, assim, que eu acho que é o primeiro álbum realmente das raízes LGBTs dela, é o B-Day. Ela não podia ter sido mais mulher viado do que ali no B-Day. E ela traz isso para o Renaissance de novo de uma forma estratosférica, assim. Ela no B-Day, acho que em algumas performances, não tenho certeza se no Experience ela traz isso, mas ela sai do robô abrindo
para performances, e ela traz isso de novo no Renaissance, assim, num gigantismo muito diferente, assim. E outras referências, ela traz muitas referências dela mesma, o que eu acho incrível. Ela traz músicas que ela acha importante, que ela quer cantar, que às vezes não eram as mais assim, pelo fã, mas ela falou, não, eu vou cantar, eu gosto dessa música, eu vou cantar. E ela se liberta completamente, assim, no Renaissance. Ela faz o que ela quer, ela canta o que ela quer, ela fala sobre o que ela quer, e ela resgata, né, um público, uma cultura, um estilo de volta para as raízes que pertence, assim. Eu acho que isso é um grande ponto, que ela começou fazendo isso no Formation, mas ela concretizou, assim, no Renaissance, para mim. Perfeito. Pode repetir a pergunta rapidinho, por favor. Qual que foi a principal diferença da era Renaissance para as outras anteriores para você? Como que foi para você viver isso, assim? Como que você olhou para essa fase? Ah, perfeito. Então, eu acho que o Renaissance veio numa época muito conturbada, né, gente? Foi pós-pandemia. Então, assim, foi realmente um renascimento, porque foi um álbum extremamente forte, né, no quesito político, mas também é muito leve as músicas de balada. Então, trouxe uma libertação para todo mundo que viveu na pandemia ali, preso. Acho que isso foi um tópico que foi muito bom, assim, do álbum para mim, pelo menos. Eu acho que o diferencial foi trazer mesmo os tópicos que ela trouxe das músicas que foram roubadas, né, da cultura, de uma forma muito, muito, muito grande. Gente, eu não conseguia ver em outros lugares, pelo menos em lugares grandes, eram nichos muito pequenininhos, essa questão do Rooms, que é as baladas, né, dos anos 80, onde tinha os desfiles LGBTs e as músicas. Então, assim, eram nichos muito pequenininhos, era na série Pose e no Twitter que eu conseguia ter acesso a isso. E ela trouxe isso muito, muito grande no nível mundial da turnê. Eu acho que esse foi um grande diferencial, porque ela tirou uma cultura e um público que era muito escondido. E ela trouxe muito, muito, muito grande, uma visibilidade enorme. E o resto, acho que concordo com a Ana Paula e com certeza com o que a Abner vai falar. Mas as principais duas coisas que eu vejo é essas duas. Gabi? Tá bom. Assim, não sei se vai ser uma impressão muito diferente do que as que vocês tiveram, mas eu falo muito, eu acho que a era Renaissance, ela vem numa época muito mais madura da Beyoncé, em questão acho que até quando ela tem em Pure Honey, não é? Não, acho que é em Summer Renaissance, que ela fala o nome das marcas. Ela acho que tem um quê nesse pedacinho da música, essa coisa de falar as marcas, tipo, que ela quer atingir, sabe? Que ela fala, guarde suas moedas. A gente vê uma maturidade muito maior pra moda do que a época passada, porque, por exemplo, você pode olhar para aquele look de roupa de brilho do Live Experience, e você olhar e falar, cara, que fantástico, tal. É um puta look fantástico, ele é mesmo. Mas se você for avaliar, tipo, a produção, a qualidade das roupas e até do desenho das roupas daquela época pra cá, tipo, as coisas mudaram muito. Pra gente, tipo, mudou muito. Tipo, você pode falar que os looks são lindos, mas ninguém pode negar que, tipo, o look um pouquinho pro final do show, ela tá, tipo, com uma calcinha dourada lá e uma blusona, assim, só tapando os seios dela. E aquilo ali, tipo, é muito começo de carreira, vamos dizer assim, entendeu? Até porque a roupa ela sempre foi muito importante pra ela, mas não era uma época que ela focava tão forte quanto ela foca agora nisso, né? Tipo, é inegável que a época do Cowboy Carter, ela tem um negócio assim com a moda que a gente não tem o que falar, sabe? Tipo, foi muito mais soft, foi muito mais época do que era a Renaissance. Eu acho que a Renaissance deu
deu um leque de oportunidades para ela, né? De ter inúmeros vestidos, de não repetir roupas de aberturas, entre outras, ter looks muito pensados, assim, a parte da mitologia, né? Com a roupinha que tem macacão, né? Que elas têm as mãos, que é pensado na Afrodite. Tem, tem muitos desses pedacinhos assim, pra gente um pouco mais antigo. Eu não sei no período que vocês foram conhecendo, vocês foram sentindo a mesma coisa. Mas Beyoncé, ela deu uma maturidade assim, forte na carreira, no sentido do tipo, ela era uma pessoa que que é fã, ficava muito preocupada, porque a gata, ela era muito ocupada com erros, sabe? Tem até aquela piada dela demitir uma pessoa porque não desligou a luz em pleno show, né? Gente, eu vou ligar a telinha porque meu celular tá super aquecendo, mas eu vou continuar falando. Mas a gente se preocupava muito com isso e a gente fica muito feliz porque na época do Renaissance a gente sentiu que ela deu uma aliviada, sabe? Tipo, tem muitos pequenos erros no show, mas era uma coisa do tipo assim, eu acho que a questão dela com o público LGBT nesse ponto foi uma coisa tipo assim, ela está dentro do espaço, do nosso espaço, do espaço que aclama ela e está respeitando a gente, assim como a gente respeita muito ela, sabe? Essa coisa do estar com o meu público, estar com as pessoas do meu tio, vou puxar o negócio que a Karen falou, de estar na ballroom, entender que aquelas comunidades eram muito importantes, eram muito excluídas. Sumiu o áudio, peraí. Ih, acho que sumiu o áudio. Ou travou. Bicho, eu acho que ela morreu. Calma lá, vamos esperar. Mas não estamos escutando. Oi. E a internet, meu Deus. Será que. Imaginei. Vai Eu entrar. imaginei que fosse cair, coitado. Mas aproveitando que a Abner caiu e que ela vai voltar, eu acho que ela falou uma coisa muito importante, que é a questão dos looks, assim, que para quem acompanha a Beyoncé, assim, desde o comecinho, sabe que a bichinha sofria com o lookinho. A Mama Tina fazia tudo por ela, assim, eu acho que look de show sempre foi muito trabalhado, mas ela tinha um probleminha com o estilo forte, tadinha, muito difícil falar, mas ela tinha looks, assim, nossa, difíceis. Voltou, mas agora Gente, o ela... celular, ele Muito... dá uma superaquecida e desliga mesmo, me perdoa, tá? É um Tudo celular, bem. é um celular de 2020, gente, é um modelo de 2020. Eu tô sobrevivendo com ele. Vocês estão em outra pergunta já ou eu finalizo rapidinho? Não, não é mesmo. Pode finalizar. Tá bom. Parou de É, escutar você com ruídos. É a única coisa que eu lembro. você lembra qual foi a última coisa que eu falei? Sobre o grupo excluídos do Ballrooms. Acho que a questão da ballroom, assim, de trazer esse pessoal mais afastado, assim, falar e trazer a gente com orgulho, sabe? E poder fazer parte de uma coisa um pouco menos de criar um espaço de segurança para a gente. Acho que a gente se sentiu muito acolhido e acho que a questão da moda toca muito para a gente numa questão de uma coisa. Eu acho. Vocês já chegaram a assistir um documentário sobre a ballroom chamado Paris is Burning? Não, mas Ana, eu. você não conhece? Tá na Você é de minha São Paulo, gata, vou te dar um murro. aí. Gente, Paris is Burning é muito importante, é um documentário feito pelo pessoal da cultura para falar sobre aquela cultura, tá no YouTube, vocês podem assistir.
tanto a gente, tipo, para nós LGBTs é um caso muito tocante, porque uma das primeiras aparições que essas pessoas tiveram na mídia grande, e Pose fala isso, é quando a Madonna apareceu. Só que a Madonna não fez de uma maneira correta. Ela chegou, ela fez toda a filmagem, pegou a cultura, expôs como um trabalho dela, e ela não creditou as pessoas corretamente. E Paris is Burning foi tipo um documentário feito dentro da comunidade, com pessoas trans, com pessoas das periferias, falando sobre isso. E tem uma coisa uma das falas mais importantes no documentário é que o espaço é para que essas pessoas tenham a capacidade de se ver nos lugares, porque elas não, como por pessoas negras, elas não têm é, é, referências delas dentro dos lugares. Então, tipo assim, hoje é noite de branco. As pessoas não vão lá só com. Elas vão lá com roupa de casamento, elas vão lá com roupa da marinha, elas vão lá, tipo, com roupas de elite para falar, tipo, lugares onde elas não chegaram, e se elas não puderem se ver naquele lugar, elas nunca vão alcançar aquele lugar. E nesse quesito da Beyoncé com as roupas, esse negócio de se permitir ser uma mulher bonita, com traços fortes, uma mulher negra com grandes traços, com uma moda requintada, com roupas fluidas, roupas desenhadas, entendeu? Tipo, acho que esse tipo, é um ponto muito importante na moda, dentro do show, dentro das performances do Renascença. Acho que a gente vai ter que aceitar também que se sair alguma coisa em questão a show, perdão, em questão a visuais, essas coisas que a gente está esperando, é que nos vídeos, pelo menos de algumas das músicas do Renaissance, vai ter muita coisa do show, porque fazer parte daquele espaço, um espaço que é vivo ainda, sabe, não é só para representar o antigo, vai renascer esse espaço para a mídia que a gente pode alcançar hoje, que a gente pode engrandecer hoje de uma maneira muito mais respeitosa, e expor isso de uma maneira muito mais bonita, mostrando as coisas do show, sabe? Das pessoas, tipo, porque, querendo ou não, tipo, moda a gente faz na rua, né? E as grandes referências que a gente tem são de pessoas que estão na rua e estão testando essas coisas. E muita referência que a gente tem é do público negro, que vai vir principalmente desses pedaços de ballrooms afastadas, entende? Eu acho que, tipo, em questão à moda, assim, acho que o que eu consigo ver, do que eu consigo contribuir em fala, essa questão tipo de poder se enxergar em lugares. Acho que o negócio que a Ana falou, o negócio do estádio, por exemplo, eu acho que para além de uma questão de estratégia, é uma questão de possibilidade. Tipo, quando a gente foi ouvir que Ivete Sangalo, por exemplo, que é um grande nome daqui, se pá, a maior artista do Brasil, conseguiu fazer um negócio num estádio grande, num estádio de fora, muitos anos depois. A gente já estava, a minha geração já estava chegando nos 15 para 16 anos já. A gente estava em 2015 para 16, para 17, uma coisa assim, sabe? Foi muito mais para frente. Eu acho que até tinha essa, tipo, de fazer shows mais fechados por possibilidade, sabe? Tipo, já tinha gente que fazia show muito maior do que aquilo. Acho que toca muito nisso, sabe? Tipo, agora que eu estou num lugar grande, agora eu trago quem esteve comigo para cá e vocês festejam comigo, porque festa também é resistência e a gente vai viver da melhor forma. Eu acho que tipo, a era Renascença ela vem exatamente nessa ideia. Igual ela sempre disse, né? Que o visual do álbum é a gente. Então é totalmente isso que você disse. O álbum é a gente e os visuais Total, são nossos. total. E as pessoas iam lá sempre com as melhores roupas, sabe? Sempre com a sua melhor impressão. E a gente tava todo mundo misturado, tipo, a gente viu, né, que tipo, a gente chamou de Beyoncé da celebridade das celebridades, porque tava tudo cheio de celebridade no show e no meio de um monte de gente, né? Não tinha um espaço VIP para esse pessoal, tava todo mundo no meio de todo mundo. E era muito isso, sabe? E é trazer esse pessoal que não tem contato com a comunidade para conhecer também. Mas era uma conversa direta com a gente e as pessoas vinham conhecer. E é isso que foi muito interessante. Coisa que, tipo, na época da Madonna não foi tão bonito assim, não, entendeu? E aí a gente tem, tipo, essa responsabilidade, até porque, né, ela é negra também. Então, ela poder fazer isso para o público dela foi muito tocante. Sim. Sim, ela usa toda a visibilidade que ela tem para dar voz a essa comunidade,
a essas pessoas que são invisibilizadas, que não tiveram os créditos que mereciam, porque, assim, a gente sabe que um dos intuitos dela com essa trilogia é resgatar gêneros da música da comunidade negra que foi historicamente apagado, esses créditos, esse reconhecimento. Então, é justamente isso, é trazer os olhares para essas pessoas que ajudaram a criar a música, que ajudaram, que tem uma cultura tão forte que às vezes é apagada, né? E realmente ela trouxe muito isso para o show, e isso é muito importante. Porque, assim, o Renaissance não tem visuais ainda. Então, o que que a gente tem de uma era é basicamente a sua turnê. A turnê e tudo que ela trouxe, porque não é um simples show, é todo um maquinário ali, tem todo um conceito que liga com o álbum, então é toda essa construção de comunidade, eu acho que ela fez isso de propósito, justamente para as pessoas viverem esse tipo de comunidade junto, não se centrado só nela, né? Isso é muito importante também. E ela trouxe, que já a gente já passando para esse tópico, essa narrativa do ballroom, como vocês falaram, da música disco, que também é da comunidade negra, lá que acontecia nos anos 80, que inclusive o nome Renaissance, vocês devem saber que ele vem do Harlem's Renaissance, que é esse movimento, né, cultural negro que aconteceu lá faz tipo 100 anos atrás, que trouxe toda essa cultura forte, e ela falando sobre tudo isso no álbum, tipo, o Ballroom, o Renaissance em si também, a gente pega a mensagem como fã, tem falando sobre a turnê, mas óbvio que se você ouvir nas músicas, você não vai falar, nossa, que música política, tipo, Formation, ou que música explicitamente militante, não tem nada disso, não sei a opinião de vocês, assim, eu acho que ela não fez com essa intenção também. É como se fosse uma celebração a essa cultura. E aí, vocês acham que essa narrativa do álbum, do Renaissance em geral, do ballroom, da cultura negra, com o disco, e, e tudo isso que ela quis contar, funcionou aqui no Brasil? Tipo, a gente tem os fãs lá de fora, a gente tem quem viveu a turnê, a gente tem quem tava lá, quem tem noção dessa cultura, a comunidade, tudo. Mas como vocês acham que foi a visão dos fãs, assim, falando de gente próxima, com essa narrativa do álbum? Tipo, vocês acham que isso bate do mesmo jeito no Brasil? Ou vira uma coisa muito nichada para fã, tipo, só quem sabe sabe, assim, dessa história, ou fica mais nas coisas mais, música dançante, e fica por isso mesmo. Como que vocês acham que isso funcionou? Eu acho que a gente tem um exemplo claríssimo, assim, de que funcionou, que é os leques, né? Ela trouxe de volta os leques, então hoje em dia a gente tá assim no carnaval por conta dessa turnê. Ela resgatou, além dela resgatar a estética ballroom, assim, ela desenvolveu uma nova. Então a gente, durante o ano em que a Beyoncé lançou esse álbum, eu lembro, inclusive, que eu não sabia que a Kai, que a gente é amiga há muitos anos, eu não sabia que ela era fã da Beyoncé, eu descobri por conta do Renaissance, porque ela estava escutando, e eu falei, meu Deus, eu não acredito! E a gente ficou, assim, enlouquecida, porque foi um álbum que chegou em públicos que eu acho que não chegava, assim, a Beyoncé sempre chegou em muita gente, em todos os públicos. Eu lembro, inclusive, do Lemonade, que, gente, era só isso que a gente escutava na sala de aula, era tudo o que a gente fazia, era um Lemonade tocando no fundo. Mas eu acho que esse fenômeno aconteceu também com Renaissance, assim, eu lembro de muita gente escutando Break My Soul, escutando Hit It. Eu lembro de uma vez, um momento, assim, gente, emblemático, que eu tava indo pro serviço e tinha um menino tentando aprender a letra de Hit It no metrô, eu vendo assim ele no Spotify. Então, muito prata, eu lembro do feed empolado de prata, empolado de chapéu de cowboy prata, o carnaval
Eu lembro que, né, foi durante a pandemia, mas assim, tinham pequenas celebrações, gente se fantasiando, mesmo que só para a internet, e era lotada de referências do Renaissance, assim, era o tempo todo. A capa da Beyoncé foi, gente, virou um marco, ela sentada naquele cavalo, seminu, cavalo, quase que uma bola de Um globo de espelho, né? o globo de espelho em cavalo. Então, eu acho que impactou muito, assim, tudo. Eu lembro de todo mundo ficar no Instagram esperando o próximo look, esperando a próxima coisa que ia vir da turnê. Eu acho que ela chegou e mudou muita coisa. Inclusive, ai, Kelvin, não vai sair daqui. Mas eu lembro de uma pessoa da nossa sala que resolveu fazer um TCC baseado apenas no conhecimento dele em ballroom a partir do disco da Beyoncé. Ele aprendeu o que era isso a partir do disco da Beyoncé. Achei um pouco, mas ok, eu achei interessante que impactou até, né, pessoas assim, diferentes, chegou a muitos níveis, assim. E eu acho que a estética é o que mais, assim, marcou, a música marcou a todos nós. Eu acho que mesmo que não seja claramente político, ele sempre tem aquela coisa, a Beyoncé é assim, né? Ela sempre traz uma coisinha, então a cultura negra foi muito ressaltada, assim, a cultura LGBT, o posicionamento político dela também fica meio evidente nesse álbum também, ela sempre se coloca nessa posição de se posicionar em relação à política, então sempre tá ali, seja num áudiozinho desse tamanico, seja exaltando as parceiras dela de comunidade num remix da música, seja colocando ícones da cultura, como a Grace Jones numa das músicas, ela sempre traz aquilo e a gente descobriu, assim, um outro lado, como a Abner falou, muito maduro da Beyoncé, mas para o público em geral, eu acho que a estética marcou muito, assim, a estética, as referências que ela trazia. Então, o leque, isso aqui, que antes não tinha tão claramente isso daqui, igual tem. Então, acho que o orgulho de estar dentro dessa comunidade ou apoiar essa comunidade ficou muito claro e impactou em toda a estética, assim. Até hoje a gente vê gente com o chapeuzinho dourado, com o chapeuzinho prata, agora dourado por conta do Cowboy Carter, o leque, as roupas mais volumosas e, enfim, né? Ela traz muita estética ou simbolismos muito grandes nas roupas. E a gente viu isso, a gente viu essa produção para show. Hoje em dia, os fãs da Sabrina Carpenter vão vestidos de Sabrina Carpenter, os fãs da Taylor vão vestidos das Eras, todo mundo vem disso, e eu acho que isso se fortaleceu muito, assim, no momento em que o Renaissance nasceu, que todo mundo se produzia para ir para o Renaissance, da forma como da estética que o álbum trazia, e ela já tem fãs bem loucos que se colocam com o figurino dela, e isso aumentou, gente, era uma loucura, assim, os fãs tentando reproduzir a todo tempo aquele figurino que ela botou num momento do show. E isso, assim, né, ainda mais numa época de pandemia em que tudo virou muito viral, eu acho que esse álbum, ele quebrou várias barreiras, assim, para um público de fora só o núcleo de fã, assim. Ele trouxe outras percepções e moda também, eu acho que ela revolucionou também essa coisa de troca de figurino e figurinos muito específicos para cada música. E eu acho que ela trouxe isso e hoje em dia a gente vê em outros artistas. A Taylor também, que a gente viu, que todo mundo fala que elas têm rixa, mas elas são até closes, assim, né, meio friends. Então, ela trouxe isso também no The Eras Tour. A gente viu a Sabrina também, a Chapel trazendo trocas, figurinos e, sabe? E entre outros, né? Muitos outros artistas, eu tô falando mais da nova safra, porque é o que mais aparenta, assim. Mas ela
né? A Zara Larsson mesmo, que é um ícone de agora, a maior inspiração dela é a Beyoncé, e ela traz isso no show também, essa estética forte, específica, que eu acho que nasceu bastante assim no Renaissance. Sim, sim, concordo muito. Asa. Bom, concordo muito que a estética foi o principal ponto, assim, que moveu todo o mundo, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que o que mais pegou foi a estética. Então, realmente, o pós-carnaval, depois do lançamento do álbum, a gente via muitas pessoas, todas de dourado, muito brilho, muito, muito brilho. Os leques, o chapéu de cowboy também foi isso muito forte. Eu acho que também, assim, o Brasil ele é movida meme. Então, teve o meme do cavalo dela. Gente, ela veio pro Brasil, a bicha postou uma foto do cavalo prateado saindo do avião, sabe? Ela teve o marco dela aqui no Brasil. Então, o meme do cavalo foi muito forte aqui no Brasil. E aquilo, a gente sempre procura um pouquinho do meme, né? Então, o meme foi lançado. E com certeza as pessoas falam, nossa, por que o cavalo prata? Foram procurar o porquê, conheceram o álbum e talvez conheceram um pouco mais do mundo que ela estava retratando. Na mídia em geral, eu acredito que teve um impacto muito forte fora, né, do Brasil, que, por exemplo, assim, o filme Pecadores. Gente, ele fala exatamente o que ela falou lá, são coisas que foram roubadas do mundo negro, né, das pessoas negras, roubadas pelos brancos ou qualquer outra comunidade. Não tem a parte LGBT no Pecadores, mas é algo que realmente cita ali perfeitamente as culturas, as músicas que foram passadas e roubadas por outras pessoas e excluídas, né, dos negros. Então, assim, acho que ela teve um impacto bem forte na mídia. E no Brasil, acho que essa comunidade, essa volta dos leques e dos brilhos, foi o que mais impactou. Total. O Vini, repete a pergunta, por favor. Só pra eu pegar melhor. Tá me ouvindo? É o quê? Não entendi. Eu pedi pro Kelvin repetir a pergunta, só pra eu trabalhar melhor, por favor. Ah, sim, peraí, um minutinho. Minutinho, gente. Peraí. Tá bom. Pronto. A pergunta é assim: se vocês acham que a narrativa do Renaissance trouxe um novo olhar para os fãs sobre a cultura disco, ballroom, como parte central do álbum ali, que é essa mensagem que ela quis passar, tanto para os fãs quanto para os de fora, assim, como que você como fã viu essa relação da mensagem do álbum aqui no Brasil e para o público geral e para os fãs, assim. Legal. Cara, eu acho que, tipo assim, não sei se eu vou conseguir estender muito esse ponto. Acho que a Ana já trouxe exemplos muito mais próximos. Eu sou muito mais distante desse quesito, de ver como as pessoas estão reagindo, mais de reagir na minha, mas assim, eu acho que é muito isso. Eu acho que assim como a ideia da Era Ballroom, de recuperar coisas, de dar novos créditos, eu acho que existe uma coisa do tipo de uma certa geração que nem todos nós vivemos aquilo, nós soubemos, estudamos, encontramos também, e existe uma coisa de reinformar, né? Tipo, informar os próximos. Então, quando a Ana fala que tipo, as pessoas voltam a usar muitos dos elementos dos últimos álbuns, é, nos carnavais, nas festas e tudo mais, eu acho que a gente fala muito sobre, tipo, como é que eu falo isso? Sobre propor uma ideia e deixar que as pessoas, elas mesmas, tipo, usem dessa imagem, tipo,
Vou dizer ressuscitem, já que a gente tá falando de Renascença, né? Mas ressuscitem essa coisa, tipo, dos legs, do brilho de novo, do porquê isso, sabe? Da brincadeira, de ser uma coisa mais leve, de ser uma coisa, tipo, a gente sabe que quando uma pessoa vem até a gente e fala um pouco da nossa língua, a gente se abre mais para entender aquilo, então foi muito fácil de fazer com que as pessoas abraçassem. Eu acho que a ideia também, tipo, disso se perpetuar, eu acho que a época do Renascença vai ser uma época que vai se perpetuar por muito tempo. Eu acho que não deixa. Eu acredito sim que a estética do álbum se alastrou para muito mais gente do que só os fãs, porque tem essa coisa que a Karen falou do tipo, as pessoas foram se perguntar da onde vem, encontrou alguma coisa na internet, da onde vem isso, e encontrou a fonte, e teve. É, tô com dificuldade de montar melhor o ponto, cara. Mas eu acho que é muito isso, assim, a gente. Eu acho sim que, que a estética chegou para muito mais gente, porque ela não tinha que chegar pura, né? Ela não é uma estética que tem um elemento, por exemplo, Cowboy Carter tem um chapéu de cowboy. A questão do Renascença, ela não tem uma coisa muito única pra gente falar daquilo ali. Tem uma coisa muito a ver com festa, com festejar, com viver bem, sabe? Eu acho que, tipo, que se alastrou bem, sim, essa ideia. Sim, sim. Basicamente, o que mais se difundiu foi a estética, isso a gente viu todos esses elementos, né, no leque, no prateado, em tudo, e o público geral, essa mensagem acaba chegando no público geral, porque ele vai procurar saber, ele vai acabar descobrindo de onde vem, então é mais ou menos por esse caminho também, né, pelo que eu entendi. É basicamente isso. Então, você Eu quer acho falar? que chegou assim, eu queria. Isso que você falou é muito específico, eu que a Kai também, que eu acho que eles buscam e chega para você. Eu acho que o Renaissance chegou assim, mesmo que você não conhecendo nada de Beyoncé, você não sabendo o que era aquilo, ele chegou assim, ele não tinha quem escapasse daquilo. Tava na rádio, tava na internet, tava nos memes, né? Dela sendo muito, como a Abner falou na última pergunta, que ela estava num nível de descontração muito diferente das últimas apresentações dela. Então, a gente observa esse tipo de descontração e a gente vê que um show é uma experiência, um espetáculo, assim. E aquilo encanta e chega nas pessoas, e eu acho que é por isso que todo mundo viu e ficou sabendo e se gerou esse fenômeno gigante, porque chegou, não tinha para onde você escapar. Se você não soubesse, você ia ter que procurar saber, porque era o que estava ali no momento, e a gente vê que se manteve assim. Eu acho isso muito interessante, porque o carnaval, eu e a Kai, a gente batalhou nesse carnaval e ainda é muito presente, assim, muito presente. Os atos em si, né? Porque eu vi muita gente fantasiada do ato 2, mas no ato 1 não era uma fantasia, como a Abner falou, né? Não é um elemento específico, um cowboy, uma coisa. Não, era uma forma de se expressar. O Renascença é uma forma de se expressar, assim. A gente trouxe a música também, porque durante os shows a Beyoncé trouxe muito da sonoridade ballroom diferente. Ela tem esse costume de ser muito melhor ao vivo do que no álbum. Então, ela traz esses remixes, essas transições, essas coisas que trazem também. Então, hoje em dia, a gente escuta a palavra cante o tempo todo por conta desse tipo de interferência, como o Kevin, eu não lembro o nome inteiro do artista, mas é Kevin, não sei o que lá, que faz muita música de Vogue. O Vogue voltou muito, então a gente vê muita gente fazendo helicóptero com a mão, fazendo os braços do Vogue dentro de outras festividades. Então, numa festa, num carnaval, numa balada, em qualquer lugar você está vendo aquilo e essa cultura reaparecendo, mesmo que
não seja especificamente a Beyoncé, mas essa cultura ressurgiu através do Renaissance, assim, as pessoas entenderam e aderiram isso para elas, assim, a gente vê muito isso. O Vogue está num patamar mais alto, assim, a gente está vendo competições de Vogue o tempo todo, e isso também traz estética visual, assim, completamente. As roupas de Vogue são muito específicas, a vestimenta LGBT já era muito específica e agora está mais específica ainda. Então a gente vê isso muito assim, né? Para a gente, eu acho que a maior vitrine de pluralidade é o carnaval, né? E a gente vê muito isso no carnaval, assim. O carnaval tem uma liberdade muito maior, assim, hoje em dia. Não em questão corpórea, assim, mas em questão estética. A gente vê todo tipo. Não é mais só a fantasia, só a coisa cômica. Não, é beleza também. A gente busca a beleza, a gente busca a expressão pessoal através da estética, e eu vi pelo menos isso muito através do Renaissance, assim. E a influência total, né, da cultura, assim, eu acho que foi assim como o self-title da Beyoncé também, o Renaissance para mim foi uma quebra, assim, da cultura mesmo. Ela trouxe uma nova roupagem, assim, para tudo que a gente conhecia. Super, né? Sim, Também concordo. Acho que esse negócio, o que eu quis dizer, né? Esse negócio de ressuscitar essa ideia, tipo, ela fez o trabalho que eu falei um pouco antes, né? Esse negócio, tipo, vamos trazer de novo vamos falar de novo de uma coisa que o pessoal tá deixando de lado e não pode ser deixado de lado. E aí a gente reapresenta isso e agora, tipo, as pessoas novas, elas, é impossível você não olhar aquilo, você achar impressionante, você levar, tipo, pessoas reais da cultura ballroom, né? A, 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 é o DJ Kevin MZ, uma coisa assim, né, que a Ana quis dizer, que é o que faz as batidas, o pessoal que faz os chants, né, que são os gritos no microfone, um dos maiores nomes, para além de muita gente que estava ali, mas tipo, um dos maiores nomes da atualidade da cena ballroom, que é a Honey Balenciaga, né? Entre outras pessoas que estavam lá, outros dançarinos também que fazem muita parte, porque muita gente que tá lá no Vogue, tipo, segue uma carreira de coreógrafo, de dançarino, os corpos também, né, essa coisa da pluralidade, a gente sabe, a gente fala muito do espaço que, tipo, tem pessoas que não tem para onde correr, entendeu? Tipo, o seu corpo é assim e a gente aceita, a gente abraça. Então, tipo, essa ideia, esse pegar na mão e falar que você aceita, que é um espaço seguro para você. Então, tipo, e as pessoas poderem abrir os olhos delas e enxergar uma pluralidade, né? Tipo, não tem como a estética não chegar quando lhe é apresentado uma coisa que é sua, que pode ser sua e que você não conhecia, sabe? É um caminho novo. E é um caminho muito fantástico, né? A gente tem sempre a mesma visão para as mesmas coisas, e acho que, tipo, o Renascença, ele dá essa quebrada, assim. E a gente tava, não tinha nem como o negócio não crescer, né? Tipo, era a turnê que tava batendo de frente com a turnê da Taylor. Então, a gente sabe que o negócio, ele tava batendo, tipo, muito forte, tava todo mundo, tipo, revendo. Tinha muita gente que já conhecia, claro, né? As pessoas mais velhas, impossível não conhecer, porque as pessoas falam muito daquilo, mas, tipo, colocar a imagem de pessoas, de vidas marginalizadas numa postura, tipo, grande, assim, cara, não tem como. As cores, né? Tipo, muitas as vibra, a, a, as a cor vibrante das roupas, aquela questão com as cores da bandeira também, né, de qual público a gente está falando. Eu acho que super, tipo, chegou muito pro público, assim. A gente vê que, tipo, não é o negócio que eu e a Ana falamos, não um elemento em si. São várias coisinhas que você adequa no seu dia a dia e isso vai se perpetuar por muito tempo para uma próxima comunidade, que é a próxima comunidade que vai deixar isso de legado para a próxima, nas próximas informações. sim. E é uma mensagem muito profunda, né? Por isso que eu acho que ela chega tão longe. Tipo, se ela trouxesse, que não sei a fundo o caso da Madonna, mas se ela trouxesse só a estética de uma forma mais superficial, eu acho que seria muito menos forte do que foi, claro. E com todo esse resgate, esse apelo, essa visibilidade para essas pessoas, né? E também como é um trabalho super colaborativo, né? Que, como vocês falaram, que ela não faz nada sozinha,
Então, trazer todas essas pessoas, trazer quem é pioneiros do movimento, essas pessoas que realmente fizeram parte, né, ali do movimento, que é muito importante. Até porque as BAUs que aconteciam, elas eram esse espaço de acolhimento das pessoas, né? Então, da comunidade LGBT, que ele sofria perseguição nos anos 80, com a explosão do HIV e tudo mais. É, eu acho que isso, essa mensagem de esse espaço seguro, essa libertação, ela conseguiu chegar nesse ponto, assim, na turnê, por mais que tenha passado, assim, tipo, não foi uma coisa muito longa, foram, sei lá, acho que 50 e poucos shows, mas você vê que é uma coisa, assim, que se perpetuou e que durou, parece que durou muito mais do que realmente durou, e porque as pessoas falam disso até hoje, né? E, assim, eu não posso falar por conta própria, que eu não tenho uma pesquisa sobre isso, mas na minha opinião, também, a cultura ballroom, a dança, o voguing e tudo, ficou muito mais forte depois do Renaissance. Tipo, você não via antes. Tipo, é só quem era dali que conhecia. Isso chegou num público geral, assim, de uma forma muito forte. Hoje todo mundo sabe, hoje todo mundo vê. Essas pessoas, elas têm mais visibilidade. Todo o movimento, assim, é muito mais conhecido. E você vê outros artistas fazendo isso e usando assim, é que usando parece uma forma ruim, mas tipo assim, fazendo parte ali do movimento, né? E o que é muito legal, muito importante. Então, isso contribui bastante para a pesquisa de maneira geral, assim. E eu acho que, não sei se vocês têm mais algo a acrescentar, eu acho que a Era Renaissance foi isso, foi a mensagem que ela quis passar também, até com o filme, dando crédito para essas pessoas e também para as atuais, né, que trabalharam nisso. E, e assim, eu vou usar de tudo isso, né, também um pouco para poder fazer uma entrega inspirada toda essa narrativa, nessa era que ela quis passar e que foi tão importante, tipo, até hoje, assim. É, eu acho que desde que ela começou com o Lemonade, com as mensagens mais, esses posicionamentos mais políticos, o Renaissance, ele foi, tipo assim, desde o Lemonade não, né, desde o Beyoncé com o feminismo, mas aí o Lemonade veio com essa questão mais da comunidade negra, do racismo e tudo, e o Renaissance com esse resgate de gêneros musicais, que eu achei assim, eu fiquei deslumbrado quando eu vivi essa era, assim, toda emoção. Eu assisti o filme, gente, umas 3 vezes no cinema, assim. E eu fiquei assim até hoje, porque realmente ressoa até hoje isso. Eu acho que é uma mensagem muito poderosa, muito forte, que ela conseguiu trazer de volta, né? E, enfim, aí com isso, já, já foi, gente, já foi 1h20, meu Deus. Para não levar muito tempo de vocês, eu pensei em fazer um. Vai existir um editorial em que o styling, ou seja, a montagem dos looks, é baseado na era Renaissance. Então, porque quando a gente fala, vocês sabem o conceito de era musical, né? Então, assim, uma coisa pra gente, é que assim, pra gente, pra mim foi muito claro, as eras musicais dos artistas, que não envolve só o álbum, a gente envolve turnê, a gente tem a coleção da B com a Balmain, da Renaissance Couture, que foi, assim, lindíssima e que é uma coleção de alta costura, que ela quis trazer essa mensagem também e que tem essas referências visuais da estética muito forte do Renaissance, que ajudou a trazer essa narrativa e tudo. Então, tudo que envolveu ali, né, o filme também, eu pensei em fazer, não sei se vocês já ouviram falar de zines, vem de magazine, é tipo uma mini revista, tem fanzines também, mas ela é feita para fã. Ela basicamente, elas são tipo revistas de nichos específicos e são publicações tipo independentes de artistas, geralmente. Começou a origem das zines, elas vieram das Little Magazines que nasceram também no Harlem's Renaissance.
que foi o mesmo movimento que originou tudo isso. Então, é uma raiz histórica muito interessante, porque é a mesma raiz que a gente está falando daqui. Então, eu pensei em desenvolver uma zine, que seria essa revista com... É como se fosse uma revista de um assunto só, que tem um apelo, assim, que você quiser, é muito forte na ficção científica, em tudo, nos fandoms, que falasse sobre a Era Renaissance, dessa forma, mas de todos esses aspectos que a gente citou aqui, e que fosse algo para fãs, realmente. Então, eu queria saber de vocês, o que que vocês gostariam de ver, por exemplo, se lançasse um material promocional do Renaissance, uma revista, um kit, sei lá, um box, o que que vocês gostariam de ver em materiais, assim, para fãs da era? Nem que seja, tipo assim, teste da BuzzFeed, assim, qual música você seria? Ou que seja tipo, coisas que eu gostaria de ler, de saber de bastidores, ou de looks que vieram da passarela que foram pro show, ou sei lá, cards, qualquer coisa. O que que vocês gostariam de ver, vocês como fãs, em um material para fã, assim? Que você me pegou num lugar sensível, porque eu amo revista, eu acho que é uma das coisas que eu mais quero trabalhar na vida. Então, eu gosto muito de várias referências assim que você traz. Então, eu acho muito legal trazer referência dos looks das passarelas, porque eu acho que ela investiu pesadíssimo nisso, foi dinheiro pra caramba ali, e com muito significado, com muita coerência, tudo assim. A gente viu referências claras da cultura ballroom na própria vestimenta dela, e coisas que ela queria passar, coisas que ela queria trazer de posicionamentos dela. Então, eu acho muito interessante. E também trazer o resgate de onde ela trouxe, porque eu acho muito legal, porque ela traz esses looks e traz também coisas por trás desses looks. Então, não é só um look, é uma coisa pensada assim por trás. Até mesmo, eu acho, né? Abner, você tá de novo, que é o B-Day, que ela traz a própria referência, que é um álbum muito LGBT, e ela traz muito isso no Renaissance, assim, ela resgata muito o B-Day no Renaissance. O Experience, inclusive, é um álbum, é uma performance. Ai, morrendo, Cabner. É uma performance assim, muito LGBT, e ela já traz isso, né? A vestimenta de abertura do Experience é uma bola de disco, que, né, uma bola espelhada, que é um dos símbolos do ballroom e do Renaissance, e que ela já trazia lá atrás, ela resgata agora, fazendo referência a ela e fazendo referência ao movimento. Então, eu acho muito interessante você saber essas curiosidades através da moda mesmo, né, que é o nosso nicho, e que sabe, é tão expressivo, assim. Eu sei que muita gente fala que moda não é arte, mas moda é arte, sim, moda é muito posicionamento, e é muito interessante mesclar essas duas coisas. Referências também a músicas, porque cada música dela traz um tipo de autoestima diferente nesse álbum. Eu acho que ela inicia com I'm That Girl, botando assim, tudo dela na mesa, assim, falando eu sou a mais, eu sou a maior. Ela traz conforto com a diversidade de corpos, com as raças, né, com sua própria etnia dentro do Cozy, que eu amo, acho que é uma das músicas mais necessárias desse álbum. Ela traz, assim, um posicionamento específico para Summer Renaissance, onde ela, como a Abner falou, joga todas as marcas e meio que desafia as marcas, assim, porque ela já comentou no passado que as pessoas não queriam vestir a Beyoncé, hoje em dia todo mundo quer vestir a Beyoncé, a gente viu inúmeras marcas dentro dos atos, né, e fora também, mas que ela joga isso, é a cultura dela num álbum tão posicionado, e ela joga esse desafio, assim, para as marcas,
se você tem uma moeda Beyoncé, você tá num patamar. Então, é um tipo de autoestima diferente. A gente traz um pouco mais de agressividade no All Up in Your Mind, que eu amo essa música. E a liberdade de dançar, a autoestima de dançar no Pure Honey, que é incrível. Então, eu acho que ela traz muitas coisas. É muito interessante a gente se identificar com alguma dessas músicas do álbum. E Hit It, né? Que, gente, ela jogou ali o ballroom, assim, ela deu de presente para todo mundo com aquela música. Então, eu acho muito interessante isso também, de, tipo assim, identificar aonde isso pode se parecer com a sua história, aonde você pode se sentir bem com aquilo, porque esse álbum é sobre se sentir bem na sua, no seu ser, assim, seja você de uma comunidade, seja não, seja você sendo de uma raça, de uma etnia, de um local diferente, enfim, qualquer lugar você é bem-vindo dentro daquele espaço. Então, acho interessante a gente trazer aonde ela quis que todo mundo fosse bem-vindo, assim. E eu acho muito legal falar sobre as pessoas que ela trouxe. Então, a Beyoncé com parceria com alguém, porque ela trouxe muitas parcerias dentro desse álbum. A gente, né, o Kelvin não, Kelvin é você. O Kevin Jay-Z, que eu pesquisei agora, ele faz parte do álbum e do show. A Honey Balenciaga, que nem a Abner citou, a Grace Jones sendo uma das pessoas que participa também dos vocais do álbum, e entre várias outras pessoas que participaram, né, também. A gente tem muitos dançarinos que foram valorizados a partir dessa turnê e que agora estão fazendo show atrás de show atrás de show, e faz parte, assim, do que ela trouxe, assim, de resgate, além de muitos samples que ela trouxe, até mesmo na Cozy mesmo, que ela traz uma voz de uma mulher trans e negra, e do nada, ela nem sabia que ela estava nesse álbum, mas ela apareceu lá, e hoje em dia ela é um fenômeno na internet. Então, essas pequenas participações, assim, que ela traz, eu acho interessante a gente conhecer, para conhecer quem ela queria resgatar ali, porque ela resgatou as pessoas da cultura, né, que ela estava tratando. Não eram qualquer pessoa, né? Um artista de sucesso que ela quis trazer para poder irritar alguma coisa. Ela é artista de sucesso, ela vai trazer quem ela pode levar junto. Então, a gente vê mesmo o DJ Kevin mesmo, que ele estourou. Hoje em dia, todo mundo escuta. A Honey Balenciaga tá fazendo turnê à torta direita, ela tá em todo lugar. Então, eu acho importante a gente também conhecer esse público que ela traz, que é o intuito do álbum dela, né? Sim, total. Nossa, com certeza, vai ter muitas dessas coisas. É muito interessante saber, né? Mais a fundo, assim. E eu tinha colocado a Grace Jones como referência estética para a carreira da Beyoncé em geral, né? Estética e artística em geral também, porque questão, não só a questão de visuais, mas a questão da moda dela era muito forte, a imagem dela era muito forte. Mas eu não lembrava que ela tinha vocal no álbum, assim. Nossa, gente, eu esqueci completamente que ela tá nesse. Uma pequenina parceria, mas ela tá lá. Ela tá Meu presentinha. Deus. E Ela incluiu tudo. ela faz tudo. E, por favor, faça, assim, as revistinhas, porque gente, eu amo revista. E eu acho muito importante. Eu não tiro nada do que a Ana falou, assim, ela falou tudo que eu tenho vontade de ler. Então, realmente, são as pessoas que a Beyoncé traz, né, em parceria e quer levar junto os looks, a história do porquê, né, de cada look. É igual o Abner falou sobre as mãos no colã que ela estava usando. Então, assim, entender o que ela quis passar com cada um dos looks e as parcerias que ela teve, principalmente. Eu acho que isso seria extremamente importante, porque conta tudo que ela quer falar no álbum e extremamente interessante. Acho que é isso, assim. Não tenho mais nada a acrescentar. E eu quero muito ler essa revista.
Vem aí, gente. Vem aí. Aber. Deixa eu anotar aqui. Ela não respondeu, mas eu acho que a Abner vem Tô aqui. pedrar. Tô aqui. Mas eu super concordo, acho que é isso. Faz uns cardzinhos pra gente também, assim, com as fotos da gata, com os melhores looks, entendeu? E deixa a gente julgar os melhores looks, porque eu também quero poder escolher, entendeu? Porque eu tenho meus preferidinhos. Mas acho que é isso, acho que é tipo, bota assim bastante coisa sobre a cultura, o que você puder dar uma estudada também na cultura, ver que tipo a cultura dos anos para cá, da época dos anos 80 para cá, a cultura mudou muito, né? Até a dança que a gente conhece, ela deu uma mexida muito grande. A gente fala, né, as primeiras cenas de Vogue, chama Vogue porque os movimentos das danças eram inspiradas nas poses para as capas de revista, para os tutoriais de moda. E aí, tipo, hoje a dança ela é o que ela é, né? Que é um pouquinho mais diferente, é um pouquinho mais elétrica. Mas eu acho que faz todo sentido, sabe? Tipo, bota bastante coisa da cultura, sim, que a gente tem que perpetuar, sim. Porque querendo ou não, tipo, mesmo para alguns que tipo não estão nesse lado marginalizado, não deixa de ser um espaço seguro para a gente, né? Um espaço tipo de engrandecimento para a gente, de referência para a gente. A gente sabe que se depender somente da moda, que a gente tem referência de grandes marcas e tudo mais, eles vão ditar tudo que a gente vai fazer. Então, tipo, tem esse pessoal que, tipo, é a grande referência pra gente. Bota muito isso, sim, e bota bastante coisa sobre os álbuns antigos também, tá? Porque são muito importantes. A Ana entende que eu não conseguiria ficar ou sem a possibilidade de falar do Me Dei, porque o Me Dei é o álbum da gata, entendeu? Ela é a maior farofeira de todas. Mas faz sim, e a gente quer as nossas edições, tá? Porque a gente contribuiu para o trabalho, nós queremos essas edições. E se tiver despedido, você chama a gente para bater leque lá. Sim, senhora. Ai, é Bi, muito Gente, legal a ideia do BuzzFeed, viu? Eu adoro fazer testezinho. Ai, qual look eu seria? Qual música eu seria? a Tá. Ana tem uma super ideia de qual música você seria, assim. Aí qual o meu look também, né? Nós queremos saber. Você vai ser o Romero Brito de Cozy. Cozy não, de Cuff It. Tá eu bom? amo. Eu vou aceitar. E Aquela era maravilhosa. o Kelvin falou que a banca dele, se Deus quiser, vai ser aberta. E aí eu já falei pra ele que a gente vai, cada um de um cosplay de uma era. Não tem o que fazer. Meu Deus! Você vai ter que se abster. Meu Eu vou Deus! Eu vou assim. com roupinha. Gente, eu vou com roupinha de campo. Eu vou levar um crocodilo de coleira. Pode deixar. Acho que a gente tem que levar uma comunidade, assim, de fãs, uma colmeia de fãs, assim. Deus. A Jupe, eu não sei se ela é totalmente fã, mas ela gosta muito da Beyoncé. Eu sei que a mãe dela é uma grande fã. E Quem? ela ama a Júlia. Ah, tá. Ela é uma fãzucha, assim, e ela amou o Cowboy Carter. Então ela vai porque ela é meio roceira, ela vive lá no interior, ela vai de Cowboy Carter. Bi, o Kelvin vai ter que ir de Renaissance, porque aí ele vai todo de douradinho, assim, ó. De prata. E de prata, dourado é o Cowboy Carter. Aí vai assim, ó. Aí a Jupe vai de Cowboy Carter, Eu vou cada no cavalo. Novo que vai lançar, gente. Bem rock, porra. Ai, gente, desculpa, eu vou ter que ir com o último álbum, porque a roqueira nesse grupo sou eu. Entendeu? A metaleira nesse grupo sou é eu. igual E nós ela tem estamos que a favor da morte do Elvis Presley, porque a gente sabe que isso vai vir nesse próximo álbum. Nós estamos a favor disso. Estamos. O Met Gala tá aí pra gente ver. Eu acho que vai ser o início de uma nova era. Nossa, real, né? Vai ser ali um negócio. O negócio vai Gente, Eu ser. acho essa mulher Gente, não dá ponto sem nó. E a gente é muito delirante, então a gente vai continuar acreditando nisso. Se Deus quiser, ela vai vir aí. eu tenho Ai, seria muito legal se ela desse um ponto sem nó, só pra gente sofrer um pouquinho, viu? Mas a gente sabe que já vai ter vai ter uma referência Porque ali. ela já tá, essa menina parece nunca. Gente, Deixa a gente sonhar, a gente tem que. A gente sabe que as pessoas ficam matutando, a gente tem que fazer o povo sofrer um pouco, gente. A mulher tem que fazer. Porque ela tem que se divertir também. Entendeu? A diversão é dela também. Ela, Ela- ela adora fazer isso com a gente. Ela quer viver Ai, também. gente, super.
E, gente, para terminar, um material promocional que vocês gostariam de ter. Tipo assim, se fosse um kit. Tipo assim, tem a revista, o Zine. E se fosse. Tipo aquele caixinha, né, do Visual Album, não é? Oi? Tipo aquela caixinha do Visual Album, que saiu tipo um deluxezinho, aí vem um boxzinho com um calendáriozinho, com as fotos, tipo isso, né? Isso. O que vocês gostariam de ter? Tipo assim, um chapéu espelhado, um colar de cavalo prateado, assim. O que vocês acham que seria legal? Um pôster, que seja. Posters, porque é muito difícil ver pôster da Bi. Eu acho que chaveiro, Pior que que a é. gente adora uns cacareco. Um chaveirinho no globo de cristal. É, chaveiro de globo, mas tem que ter cavalo também. Tem que ter um cavalo de roubo. Cavalo. E Tem que ter de nave espacial, gente. Alien Ali Superstar. Superstar, é. ah, é verdade. Que ela é um Tem tudo, né? Superstar Alien, né? Entendeu? É estrela. Eu acho assim, tudo. Se der pra um fã de Beyoncé, a gente vai amar. Qualquer coisa. Dá uma migalha, a gente já tá feliz, né? Exato. É um Acho cara. que os cards também, né? A gente ficaria super feliz com os cards também, né? Tipo, Ai, um sim. jogo de super trunfo com os looks da Beyoncé. Ah, eu amo. Aí a gente vai fazendo assim, juntando. Se fosse vender, aí a gente ia fazer coleção, assim. Uhum. Aí se viesse um Uma look que a gente acha podre, porque sempre tem um lookzinho que a gente acha meio podre das turnê dela. Aí a gente ia falar, ai, não. Eu quero. Esse eu quero. Pronto. Alguém quer trocar? Ai, pronto. Fazer tipo umas figurinhas colecionáveis e trocáveis, sabe? Seria muito legal, né? E chaveirinhos também, que é fácil e. Nossa, eu queria uma bolsa pra tirar. Né, gente? Hum? Um leque. Um leque. Nossa, você me deu Todo Com uma frase assim, bem grande, assim, que aparecia nos telões, a gente acha chique. O leque Pode ser. tem o de Hires, né? Tinha um. Coloca Coco Canel. Hunt também, que é bem legal. Eu gosto escrito assim, ó. Pose, mas também eu gosto muito de frases que ela coloca assim nas músicas. Aí assim, ó, Uncle Johnny make my dress. E eu assim, pá. Ou qualquer outra coisa, entendeu? I'm that girl. You Won't Break My Soul. You won't break my soul, entendeu? I just quit my job. Eu acho que ia ser I just quit incrível. my job, Ana, a gente Que a gente adora largar o emprego. super. Que a Kai, ela é uma mulher. Seria legal um boné, um boné com bordadinho, com uma frase assim, sabe? Um bonezinho branco, assim, ou cinza, assim, com um bordadinho, assim, Hit It, ou I Just Quit My Job. I just quit my job. Legal. Mas eu acho que é assim, o chaveiro pra mim é um tiro certo, porque nós é tudo Nossa, total. cacura, tudo velha, e a gente adora esses cacarecos. Um chaveirinho, um leque, uma coisa assim que a gente vai usar uma vez por ano, ou que vai ficar ali pendurado nas nossas coisas, eu amo. Sim, e eu sou super a favor dos posters, porque de verdade. Pode ter uns bottoms também, né? Dependendo do que ficar mais fácil, mas eu acho que, tipo, o chaveirinho. O pôster. O Kelvin é designer gráfico, ele ia fazer um pôster Ai, com certeza, ele tem que fazer um banner pra gente. babado. É, Tem aquelas camisetas com montagem de 5 caras da Beyoncé. Ele faz. Nossa, eu quero uma. Me passa o Então, preço. querem ver uma? Peraí. Ai, Ele faz. Ele vende por dele. é isso aí. Ele vende, ele tem marca. Eu queria. A Kombi. É Kombi? câmbio. Câmbio. Eu sigo há muitos tempos e eu não lembro. Eu vou mandar um link pra vocês. Manda. Que a Jupe fez com ele a do Bruno Mars, Kai. Ah, sei. Foi, não foi, Kelvin? Ela fez com você, não foi? Qual? A do Bruno Mars, a Jupe? Júlia? Sim, sim. Aí, Kelvin, posso te dar uma ideia, assim, muito absurda pra camiseta, assim, que ia ficar legal? Você colocar, tipo, se você quiser, pode fazer o desenho, ou só o desenho do rostinho, o rostinho dela no centro,
E em volta dela o rostinho de todas as referências que ela fala no Break My Soul Remix. Ai, legal. Ia ficar Ó, muito tudo. Ai, Ai, que tudo! tem uma do Ana Sansa já. Nossa, Tudo. É que assim, gente, foi uma das primeiras que eu fiz. Faz, tipo, 2 anos. E ela é meio quadrada, tá vendo? Não é. Uhum. As estampas de hoje, elas não são quadradas, assim, elas são bem sim. mais Top. bonitas. Mas assim, ela já é bem bonita, né? Ela é tudo. Muito. Já é Beyoncé, né? Ela é linda. Eu Eu amo. amo. Eu teria todas. Ó, aqui é do Cowboy Carter que eu achei aqui, ó, no perfil. Ah, não vai dar pra ver. É. É. Ah, Ai, todos, chique. gente. Não vai dar pra ver, mas é tudo. E, gente, um cartaz ia ser tudo. Ia ser um cartazão, assim, ó. Imagina, um pôster. Ó, eu tenho. Nossa, mas esse look dela tá Ai, absurdo, que né? tudo! É que eu tenho. Gente, inclusive, se alguém quiser comprar, tá parada no estoque aqui. Kevin, era o meu sonho. Inclusive, queria estar dizendo isso, porque Eu eu geralmente não tenho intimidade. Mas toda vez que eu falava assim, eu vou comprar uma camiseta, aí eu ficava desempregada. Eu falava, mano, por quê? Ai, que linda! Nossa, Imagina, eu queria muito uma dela. Amiga, se quiser comprar com desconto, tem literalmente essa aqui. Eu vou receber o reembolso da rematrícula, hein? Não brinca, não. Amo. É sobre isso, entendeu? É sobre pegar as moedas. Aí você já vai preparando o seu repertório, porque vai vir aí. Depois do Met Gala, nossa, eu acho que já era aqui. vai ser. Ô, Nossa, Lothair, manda pra gente o link do site depois pra cada um de nós. Eu Mano. mando ao Insta. Ah, a Ana manda. Eu amo. Mas E é isso, quero, gente. Oi, pode falar. eu quero era rock. eu quero muito, né? Gente, vai ser o meu momento. Eu quero essa mulher de spike do pés à cabeça. Eu quero Nossa. aquelas Não, roupas assim. ela de Prince já tava magnífica. Faz uma camiseta Nossa. dela de Prince, por favor. Ela postou as fotos, foi incrível. Ela de uma Bette tuxa. Davis. Sim. Ai, look dela bom que não falta, né, gente? Não. Não. É, só não pode falar assim. Bem pra trás, assim, que tem uns. Coitada, né? Que ela sofre. A gente deixa abaixo. Mas a gente finge que não. É igual a Beyoncé de franja, né? A gente finge que não existiu. Ai, coitada. Excuse me. Aquilo foi iconic, tá? Não foi iconic, mas foi um iconic podre, né? Foi iconic. Ela estava de toda de vinho lá, aquela franjinha tava babada, entendeu? Que algumas pessoas não souberam viver a época, mas a gente soube viver muito bem, tá? Inclusive vocês passaram pela época que a Beyoncé uma vez ela apareceu ela postou uma foto bem no começão do Instagram, ela postou uma foto com o cabelo natural dela, o cabelo dela era bem bem Joãozinho assim, era bem bem curtinho. E o pessoal caiu muito em cima dela. E Nossa, aí, você não... gente, era foto que tá com filtro. Aqueles filtros de Instagram antigão, tipo, do começo do Instagram. Era um absurdo, mas a gente viveu e a gente defendeu essa mulher até o fim. A gente defendeu quando ela fez a falsa vegana, porque depois ela começou a comer fried chicken de novo. Nós defendemos até o fim, ok? Nós amamos essa mulher. A gente ama passar pano. É esse o ponto. A gente Tudo que a gente vê pra ama gente passar passar assim, ó. pano. A gente tá passando. É igual na era. Gente, tópico sensível, viu? Mas na era do pedir. Gente, eu falei, eu só vou acreditar que ela é podre na hora que me derem uma foto dela assim, Pior que é. criança e a cabeça da criança pendurada. Aí eu vou acreditar. E no final a mulher é inocente. Ô, Glória! O Jay-Z não bota minha mão no fogo, não, viu? Melhor não. Ai, gente, mas a Melhor. gente sabe, né, que é o cara, a gente sabe que a gente vai passar uns bons perrengues com o cara, né, porque ele é um magnata. É que nem entrar pra política, você não pode estar lá no meio e você não saber dos podres que tá acontecendo. Se você sabe, você vai ter que sujar sua mão também. Consequentemente, aquela mulher, ela deve saber de muita coisa. Vamos salvá-la, ok? Vamos resgatá-la. Vamos dar uma RG de brasileira e é isso e pronto. Ela vem aqui pra Bahia, ela já adora a Bahia mesmo, ela fica lá tomando sorvetinho que ela adora. Já pensou? Uma de coco. Ia ser chique. Ai, gente, ela podia vir mais pro Brasil, né? Ai, bicha, só de férias. Desculpa. Outro tópico sensível. Tópicos muito sensíveis. Ela só vindo para
Gente, o último show foi a Leleque 2014, sabe? Nossa, morro. Foi Eu era uma exatamente criança, isso. que saco. E o meu foi o show seguinte, que Nossa, aí a fã pulou na H, deu um abraço nela lá, por isso que ela e nunca ela mais viu voltou. profissionalmente. Hã? Por isso que ela nunca mais voltou, né? Exatamente, a gente sabe que é por isso. Uhum. Saco. Entendeu? O Justin Bieber nunca mais voltou por isso. Pra dar tomar Aí, garrafa de água. quando ela foi dar uma chance, que ela veio aqui pra Bahia, ela fez o challenge de todo mundo ficar quieto, ninguém